Nós vamos terminar hoje de falar que Jesus passou um certo momento do seu ministério, e hoje nós vamos tocar num assunto importantíssimo, que é acerca da nossa família, e de que nossa família muitas vezes pode interferir na nossa fé. Mas eu queria começar essa mensagem dizendo o que eu disse na última semana que eu tive com vocês. Os grandes homens e mulheres de Deus muitas vezes são incompreendidos nesse mundo exatamente por causa da grandeza dessas pessoas. Os exemplos são muito grandes de pessoas que foram incompreendidas ou mal compreendidas devido a ser pessoas grandes em caráter, grandes em ministério, grandes em pensamento, grandes porque foram usados por Deus nesse mundo. Ana, mulher do profeta Samuel, foi tida por embriagada quando o sacerdote Eli olhou para ela orando, mulher de oração, e ela angustiada, não conseguia orar com palavras, só movia a voz. Eli já tinha a sua visão um pouco prejudicada pela idade, olhou para ela e falou assim: aparta de ti esse vinho, até quando estarás embriagada? Davi foi chamado de meu inimigo, foi chamado de vadio, e foi chamado de todos os nomes que puderam dar a ele por causa da grandeza de Davi. Ele foi chamado também de homem de sangue, quando ele fugia de Jerusalém, e um homem chamado Simei apedrejava Davi, tacava pedras em Davi. Outro homem que foi compreendido foi Elias, profeta, foi chamado perturbador de Israel. Apóstolo Paulo foi chamado de tagarela, foi chamado de peste, e foi chamado de louco por um homem chamado Festo. Martinho Lutero foi chamado de filho ilegítimo, filho pródigo e a encarnação de Satanás pelo Papa na época da Reforma Protestante. João Calvino, o nome João Calvino era dado aos vira-latas da cidade de Genebra, na Suíça, onde Calvino exercia seu ministério. Mas se teve um homem nesse mundo que foi incompreendido, foi mal compreendido, mal interpretado, até mesmo blasfemado, esse homem foi Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 53, já dizia, né, acerca dessa realidade sobre Jesus. Ele diz o seguinte, no verso 3 do capítulo 53: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Nos dias que Jesus era criança, Deus levanta um homem chamado Simeão, um homem justo, um homem crente, um homem consagrado a Deus e piedoso, e ele dá uma palavra profética para Maria, mãe de Jesus, confirmando essa realidade acerca do Senhor Jesus. Estava no tempo, o Espírito Santo disse para Simeão que ele não morreria sem antes ver o ungido do Senhor. E quando Maria chega com Jesus, ele olha para Jesus, e o Espírito Santo diz então no coração de Simeão que estava ali o Salvador, estava ali o ungido de Deus. Ele chega para Maria e diz o seguinte: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Olha, interessante, e para ser alvo de contradição. Você teve alguém que foi incompreendido, mal compreendido, e foi blasfemado nesse mundo. Esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós meditamos nos últimos 2 domingos nos fala sobre isso. Jesus estava numa casa, possivelmente na casa do apóstolo Pedro e André, seu irmão. Estava ali, era o ponto onde ele ficava, no norte da terra de Israel, chamado Galileia. Ele ficava sempre ali nessa casa. Quando ele vinha para o sul, ele ficava na casa do amigo dele, Lázaro, juntamente com as suas irmãs Marta e Maria. Jesus estava na casa de André, e a multidão se aglomerou em torno de Jesus. E diz o texto que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para se alimentar, não tinha tempo para parar e poder refazer suas forças físicas. Começaram a levantar então hipóteses, por que Jesus se comportava dessa forma. Nós só devemos entender o seguinte, que Jesus foi tipo fanático. Inclusive, quando nós vamos ler a história do Senhor Jesus, nós vamos chegar nesse texto depois, os comentaristas, pregadores, parece que fazem um desabafo. Queria fazer esse desabafo também. Se uma pessoa se dedica
ao emprego dele, é uma pessoa que é excelente como trabalhador, excelente profissional. Se ele se dedica à empresa dele, é um empreendedor, é uma pessoa que está buscando qualidade na sua empresa. Se ele dedica na escola, se ele dedica em qualquer área, na música, se dedica no futebol, se dedica nas outras áreas desse mundo, ele é louvado, ele é reconhecido como alguém excelente, como alguém que tem aí um objetivo grande, alguém que tem alvos para alcançar. Mas se uma pessoa se dedica ao reino de Deus, se dedica a servir o Senhor, a maioria das vezes ele é tido como fanático, ele é tido como uma pessoa bitolada, é tido como alguém que está muitas vezes fora de si. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Assim os familiares pensaram acerca de Jesus: ele está surtado, ele enlouqueceu, é por isso que ele não tem tempo nem para comer. Mas na verdade o que Jesus estava fazendo é cuidando de vidas. Gente chegava, gente saía. Essas pessoas que chegavam e saíam abençoadas traziam mais pessoas, essas segundas traziam terceiras, e aumentando a fila de gente, e Jesus atendendo essas pessoas. Jesus teve que fazer um jejum forçado. Eu vou mostrar para vocês quanto tempo mais ou menos Jesus ficou sem comer, atendendo gente que vinha, saía, voltava trazendo outras pessoas, e assim a multidão vinha numa casa. E Jesus curava, Jesus pregava, Jesus expulsava demônios, Jesus perdoava pecados, Jesus restaurava as vidas. Segunda a hipótese, porque Jesus não comia, as pessoas não entendiam essa dedicação toda do Senhor Jesus, é que ele estava possesso de demônios. Naquela época, os exorcistas usavam demônios superiores para expulsar demônios inferiores. Como Jesus estava numa casa e muitas vezes chegavam pessoas possessas de demônios, Jesus expulsava esses demônios. Os líderes religiosos que tinham vindo para investigar todo o alvoroço que estava sendo causado em torno da figura de Jesus, disseram o seguinte: ele expulsa demônios porque ele tem uma aliança, ele tem um conchavo com o maioral dos demônios, que é Satanás. É por isso que ele manda os pequenos embora, porque na verdade, Jesus é servo de Satanás. Jesus está sendo usado pelo diabo. Jesus então responde, e ele vai derrubando cada um desses argumentos, e ele chega a um ponto onde ele faz um alerta, porque o povo estava, se não tinha cometido, estava a ponto de cometer, que é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo, que é rejeitar tanto a luz da verdade, que a pessoa atribui ao diabo aquilo que é de Deus. É uma rejeição contínua, endurecida do coração contra aquilo que Jesus está fazendo. Está claro aos olhos de todos, mas a pessoa fecha os olhos e fala o seguinte: não aceito isso, isso não provém de Deus, isso provém de Satanás. Essa é a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora eu quero que vocês abram comigo em Marcos capítulo 3, verso 31. Jesus responde uma acusação. Agora ele vai responder a outra acusação. Eu compartilhei com vocês, eu resumi com vocês o texto de Marcos capítulo 3, verso 20. Agora vamos ler, vamos começar no verso 20, só ler, tá gente? Só ler, vamos até o verso 35. Nós estamos fazendo uma série de mensagens do Evangelho de Marcos. Nossos visitantes que têm vindo aqui sabem de uma coisa: nós temos, eu tenho compromisso, a igreja tem tido paciência comigo, nós temos colhido fruto acerca disso, o compromisso de pregar o texto bíblico, e caminhando, pregando o texto bíblico. Estamos pregando o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 20, uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. Diz assim: olha, então ele foi para casa, é o resumo que eu dei para vocês. Não obstante, a multidão fluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. No texto original fala que não podia comer pão. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Nós vamos explicar esse versículo 21, porque essa expressão prender é muito importante aqui. Quem usa caneta para grifar algumas expressões da sua Bíblia, seria muito interessante se você grifasse essa expressão, o prender. Porque os parentes de Jesus, nós vamos ver daqui a pouco, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, saíram de um local, vieram até onde Jesus estava para levar Jesus à força, porque diziam estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém para investigar Jesus diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Então, provocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, de comparações: como pode Satanás expelir a Satanás? Um argumento assim infantil, sem conhecimento de nada. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, então o reino não pode
pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar. Gente, esse verso 27, vale a pena você colocar aqui a caneta fluorescente e grifar. É um dos versos que define o que é reino de Deus. Nós vamos voltar no verso 27 daqui a pouco. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, e tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Agora o verso 31, Jesus começa a responder aos seus parentes. Olha que interessante. A primeira coisa que nós devemos observar no verso 31 é a constatação do zelo que Jesus tinha em fazer a obra de Deus. Diz o começo do verso 31 diz o seguinte: nisto, ou seja, quando Jesus estava explicando, quando Jesus estava respondendo aqueles líderes que acusavam ele de estar possesso de demônios, nisto, durante a fala de Jesus, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Eles vieram para prender Jesus. Então ele lhes respondeu, dizendo, fez uma pergunta ao povo que estava assentado em círculo em volta de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo o olhar pelo que estavam assentados ao redor dele, disse: aqui estão minha mãe, esse eis, aqui estão, o eis minha mãe e eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos pontuar pelo menos 3 considerações aqui nesse versículo 31 ao versículo 35. Depois eu quero fazer umas aplicações e nós encerramos essa série falando sobre esse fato de Jesus ter sido mal compreendido e mal interpretado. Jesus responde os líderes, agora chega a sua família. Esse nisto é muito interessante, que Jesus estava respondendo às primeiras acusações que ele recebeu. Com isso chegou então sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Marcos, que escreveu o Evangelho, ele era amigo íntimo e era discípulo do apóstolo Pedro, que foi um daqueles que caminhou com Jesus desde o início. Foi, na verdade, o primeiro discípulo chamado por Jesus, foi o apóstolo Pedro. Marcos era um filho de uma judia que se tornou cristã, criado num contexto religioso. Por um tempo, ele, ouvindo a pregação do apóstolo Pedro, se encontra com Pedro. E o Evangelho de Marcos, então, é contado pelo apóstolo Pedro. A mão é de Marcos, escreve o Evangelho, mas quem narra o Evangelho, por isso que no Evangelho de Marcos nós temos tantos detalhes, que só alguém que conviveu com Jesus, foi testemunha ocular de Jesus, podia contar. Por exemplo, coloca aí alguma coisa para você marcar esse texto. Caminha comigo no capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Uma questão, capítulo 6, uma questão que nós precisamos observar, é que a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. O Evangelho de Lucas nos diz que ele era o filho primogênito de Maria. A virgindade perpétua de Maria é um dogma católico, não é uma doutrina bíblica. Dogma, aquilo que foi instituído pela igreja, e nesse sentido não reflete o ensino bíblico, porque Maria teve outros filhos, teve até mesmo filhas. A igreja católica diz que eram filhos de José, e depois que ele se casou com Maria, José era viúvo, se casou com Maria, mas a Bíblia em lugar nenhum diz acerca disso, lugar nenhum. Isso é dogma católico, e esse dogma católico, infelizmente, acabou gerando na igreja superstições e até mesmo idolatria de uma grande serva do Senhor, mas que foi atribuída a ela algo que ela não é. Maria teve uma vida comum de marido e mulher com José, teve filhos, Jesus era o primogênito.
e a Bíblia chega a citar os nomes dos irmãos, não cita o nome das irmãs de Jesus, mas pelo menos dos irmãos. Olha comigo no capítulo 6, verso 3, olha que interessante. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Dá o nome dos irmãos aí. Primeiro, Jesus tinha a mesma profissão do seu pai, porque naquela época era cultura que os filhos aprendessem, os filhos homens aprendessem a profissão do pai. Ele era carpinteiro, porque José era carpinteiro. Essa altura José já tinha morrido. A tradição da igreja diz que José morreu aos 12 anos de idade, quando Jesus tinha 12 anos de idade. E diz o texto também, continua: e não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Volta para o texto agora de Marcos, capítulo 3, 31 a 35. A gente não precisa ter medo de afirmar isso. Nós vamos chatear alguém, nós vamos incomodar alguém, nós vamos afrontar alguém. Eu penso que quando algo é verdade, nós precisamos afirmar essa verdade, independente de quem vai incomodar quando nós afirmamos essa verdade. Uma coisa é a nossa amizade, outra coisa é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus está acima da amizade, a verdade da palavra de Deus está acima de relacionamento familiar, a verdade da palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Então o crente não precisa ter receio de afirmar algo que a Bíblia afirma de forma tão clara. Dentre essas coisas que a Bíblia afirma de forma tão clara, que Maria teve uma vida conjugal normalmente com José, depois ele faleceu, ela se tornou viúva, seus filhos acompanhavam, Jesus era o primogênito, ela teve filhas, e como diz o texto que não vive entre nós as suas irmãs, possivelmente as irmãs de Jesus já eram até casadas. Eram até casadas a essa altura. Jesus tinha mais ou menos uns 32 anos, aqui nesse texto de Marcos capítulo 3. Suas irmãs, como naquela época casavam muito cedo, entre aí 15 e 16 anos, possivelmente já eram casadas, e talvez Jesus já tinha até sobrinhos, certo, gente? Não precisamos ter receio de afirmar, precisamos falar com amor, falar com respeito, mas não receio de defender uma verdade. Um dogma é diferente de uma doutrina bíblica. Um dogma instituído que não tem base na Bíblia, nós não precisamos ter receio de afirmar isso, ao contrário dele, de mostrar o contrário do que a igreja acredita, do que a palavra de Deus que precisa prevalecer no nosso meio. Agora, diz o versículo 31, olha, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Olha que interessante, aqui mostra esse zelo que Jesus tinha em atender às necessidades das pessoas. Se você olhar comigo no capítulo 3, no verso 22, diz o seguinte, olha, os escribas que haviam descido de Jerusalém, nós temos dois deslocamentos, desculpe. Nós temos primeiramente o deslocamento de Jerusalém indo até onde Jesus estava, que era na cidade de Cafarnaum, e temos o deslocamento da família de Jesus, que possivelmente estava em Nazaré até a cidade de Cafarnaum. Os líderes judeus saíram de Jerusalém e foram até Cafarnaum. E a família de Jesus saiu de Nazaré, onde Maria morava, e foi até Cafarnaum encontrar Jesus. Agora, é muito fácil dizer isso. Só que tem uma coisa, quantos quilômetros tem dessa cidade uma outra? Entre Jerusalém e Cafarnaum, nós temos uma distância de 194 quilômetros. Pelo Google, hoje é tão fácil nós calcularmos isso. A distância de um local ao outro, e eu calculei hoje, a distância entre Jerusalém até Cafarnaum hoje, dá 36 horas a pé. 36 horas a pé. Jesus estava numa casa ensinando, Jesus estava numa casa expulsando demônios, Jesus estava numa casa ministrando curas, até que vieram gente de Jerusalém, percorreram 194 quilômetros a pé, isso sem parar. Mas naquela época o povo não andava uma distância, acampava, no outro dia de manhã amanhecia, na madrugada andava mais uma outra distância. E Jesus continuou ministrando, Jesus continuou pregando, Jesus continuou curando, enquanto esses líderes saíram de Jerusalém até chegar onde ele estava. Mais ou menos aí 36 horas, Jesus mal parava para comer. Olha como Jesus priorizava o reino de Deus.
Nazaré, onde a família de Jesus estava, os parentes de Jesus estavam, até Cafarnaum, onde Jesus estava, são 48 quilômetros. A pé, hoje, dá 9 horas a pé. Maria saiu de lá, arrumou a casa, deixou a casa com alguém e foi até Jesus, aonde Jesus estava. Se nós juntarmos esse período, nós temos aí pelo menos 48 horas quando Jesus não come. Jesus foi atendendo pessoas, gente vinha, voltavam com outros, saíam aquele grupo, voltava outro grupo, na mesma casa, e o povo foi incomodando. Aí o pessoal lá de Jerusalém vem para ver que esse comportamento desse Galileu, desse profeta, e eles estão vendo que Jesus não come, Jesus só atendendo o povo, Jesus atendendo o povo. Os parentes de Jesus ouviram desse comportamento lá em Nazaré. A mãe de Jesus disse o seguinte: vão lá buscar esse menino não está bem da cabeça. E chegaram, andaram pelo menos aí umas 10 horas a pé, até chegar onde Jesus estava. Nesse período todo, vamos arredondar, pelo menos 2 dias inteiros, Jesus não comeu sequer um pedaço de pão. Irmãos amados, Jesus priorizava o reino de Deus acima das suas necessidades mais básicas. O povo foi vendo isso e falou assim: esse homem está louco. Eu contei a história para vocês de um colega meu que surtou, colega pastor que surtou. E o povo falou assim: esse homem, profeta, está surtado. Maria falou assim: vão lá buscar meu filho não está bem. E chega então Maria, chega então seus irmãos, chega então as suas irmãs para buscar Jesus, porque eles pensavam que Jesus não estava bem. Chegando, diz o texto, olha só, no versículo 31, ficaram lá de fora e mandaram chamar. O texto de Mateus fala que eles mandaram alguém chamar, possivelmente era André, ou dali um discípulo, ou até mesmo a sogra de Simão Pedro, porque a casa era de Simão e a sogra morava. Irmãos, eu tenho percebido que eu também estou pronto estar prestes a viver isso. Minha sogra e meu sogro vieram aqui para casa, estão achando que vão ficar aqui agora o resto da vida. Já tem uma semana e não vão ficar mais 5 dias aqui em casa. Orem por mim. Pedro ficava com a sogra dentro de casa, e Maria chega, não consegue entrar porque tinha gente de todos os lados, e fala assim: manda chamar meu filho. Jesus não atende. Olha que interessante, diz o versículo 32, muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então eles respondeu dizendo, Jesus, ele relativiza isso aqui. Jesus, ele questiona: quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Agora eu queria abrir um parênteses aqui com vocês. Quando Jesus está questionando isso aqui, ele está relativizando a autoridade da sua família, ele não está fazendo isso porque ele não reconhecia que a sua mãe e seu pai já estavam mortos, não tinha autoridade sobre ele, porque isso era o mandamento da lei de Deus. O 5º mandamento da lei de Deus é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Jesus, como tinha natureza santa, esse mandamento foi vivido pelo Senhor Jesus com toda a perfeição e com toda a intensidade. Só que tem um detalhe, 2 detalhes aqui. Jesus não reconhece a autoridade da sua mãe. Algumas coisas sempre aconteceram que Maria e Jesus bateram de frente. Vocês lembram na multiplicação de água e vinho naquele casamento em Caná da Galileia? Vocês lembram? Maria chega para Jesus, faltou vinho, e ele disse o seguinte: a Maria disse para Jesus: não tem vinho. Jesus responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Havia esse choque de autoridade, havia esse confronto de autoridade. Maria, como mãe judia, temente a Deus, piedosa, sabia que Jesus tinha que reconhecer a autoridade dela como mãe sobre ele. Só que ali naquele momento já não estava mais o filho primogênito de Maria. Ali naquele momento não estava mais o filho mais velho, o irmão mais velho dos outros. Naquele momento estava o rei. Aqui Jesus então, ele não é que não reconhece a autoridade da sua família, ele não reconhece a autoridade da sua família sob a autoridade dele, porque a família veio para prender ele, não vieram? Diz o versículo 21 que eles vieram para prendê-lo, vieram colocar uma camisa de força nele. Vamos dar um remedinho debaixo da língua, vamos colocar um remedinho debaixo da língua desse rapaz, porque ele só pode estar soltado. E Jesus, ele viu, queridos, presta atenção, Jesus, ele viu
que essa atitude da família dele ia desviá-lo do propósito que ele estava fazendo. Ele estava cumprindo uma missão e ele não deixaria que ninguém e nada desviasse ele dessa missão, inclusive a sua mãe. Por isso que quando a sua mãe chega, ele não reconhece a autoridade da sua mãe, porque essa autoridade, se ele obedecesse, ia desviar ele do propósito de Deus. Ele estava ali cumprindo a propósito de Deus e fazendo a obra do Senhor. Maria não entendeu isso, achou que ele estava passando mal, vieram para tomá-lo à força, que a palavra prender é tomá-lo à força, levá-lo à força. Gente, só quem passou por isso na família sabe. Eu já passei por isso na família, e como que isso é triste. Recebeu um telefonema de uma pessoa amiga dizendo o seguinte: olha, seu parente está tendo um comportamento muito estranho há dias, você sabe disso? Eu sei. Temos orado, temos buscado, temos lá visitar. O que nós temos que fazer? Espera, vamos pedir a Deus, Deus vai abrir uma oportunidade. Depois liga o telefone de novo. Olha, as coisas estão ficando cada vez mais feias. A pessoa está falando sem parar, não tem nexo naquilo que fala. Se vocês não fizerem, se a família não fizer, nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que interná-lo à força. Eu ouvi isso. Jesus, ele não estava assustado, mas a família queria levá-lo à força. E Jesus falou assim: ninguém vai me desviar do meu propósito, ninguém vai me desviar da minha missão. Aqui não há mais um filho mais velho de Maria, apesar de reconhecer a autoridade de sua mãe diante da lei de Deus, mas ali estava o Senhor. O que Jesus estava fazendo era o reino de Deus, expandindo, pessoas curadas, pessoas libertas, outros ouvindo o Evangelho e sendo salvos. Ninguém ia desviar Jesus. E tem uma coisa, gente, abre comigo o texto de João, por favor, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7. Os parentes de Jesus não criam em Jesus, eles eram incrédulos. Possivelmente Jesus teve irmãos e irmãs que morreram e não foram salvos, conviveram com Jesus, mas não foram salvos pelo Senhor Jesus. Nós temos pelo menos a menção de um que foi salvo, que foi Tiago, que era irmão de Jesus, se tornou um líder, um presbítero na igreja. Esse foi salvo e se tornou um homem de Deus. O apelido de Tiago era joelho de camelo, irmão de Jesus. Ele tinha o joelho tão calejado de tanto orar, e ele foi jogado, diz a tradição da igreja, ele foi jogado no mesmo lugar do templo onde o diabo levou Jesus para ser jogado dali. E ele caiu ao chão, esborrachou no chão, e ali ele orava pelos judeus que fizeram isso com ele. Era irmão de Jesus. Pelo menos a tradição da igreja fala de Tiago, que é o texto de Marcos que nós lemos. Agora, além desses, os outros não criam em Jesus. Mas Tiago só creu em Jesus depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que quando Jesus estava com eles, ele não cria em Jesus como Salvador da vida dele. Não cria. E diz o texto em João capítulo 7, verso 53. Olha que interessante. Capítulo 7, no verso 5. Olha que interessante. Verso 5. Diz o texto: olha, pois nem mesmo os seus, que está escrito aí, irmãos, criam nele. Então, quando a família de Jesus, os parentes de Jesus vêm para prendê-lo, levá-lo à força, interná-lo à força, Jesus então não reconhece a autoridade da sua família sobre ele. E ele então não dá nem um pouco de importância se sua mãe está lá fora, se seus irmãos estão lá fora, porque esse não era um ato de cuidado, era um ato de incredulidade. Eles estavam ali porque não reconheciam quem era Jesus de fato, e seriam uma pedra de tropeço para Jesus, para que Jesus continuasse o seu ministério e abençoasse vidas e fizesse a obra de Deus entre as pessoas. Volta para o texto de Marcos, por favor, capítulo 3, agora no versículo 34. Primeiro lugar, Jesus dava prioridade ao reino de Deus acima das suas necessidades. Possivelmente, no mínimo, Jesus passou 48 horas sem comer. 48 horas sem comer, só cuidando de vidas, só cuidando de pessoas. O povo estranhou: esse menino não está bem, ele está surtado. Alguns disseram: ele está possesso de demônios. Mas Jesus agora, ele rejeita a autoridade da sua família, porque a autoridade da sua família entraria em choque com a obediência dele a Deus. Guarde isso, por favor.
A autoridade da família de Jesus entraria em choque com a obediência de Jesus à vontade de Deus. Verso 34, olha aí. E correndo a olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus, ele redefine o conceito de família. Existe a família natural, mas existe uma família espiritual. Existe uma família onde nós nascemos, e existe uma família onde nós somos inseridos nela, nós somos enxertados nela. Existe uma família comum, existe uma família da fé. Quando Jesus ele diz que aqueles que estavam ao redor era a sua família, porque eles cumpriam a vontade de Deus, duas coisas Jesus destaca. Primeiro, está aqui: qualquer que fizer a vontade de Deus. Essa palavra, fizer, é uma palavra tão simples, ela aparece quase 600 vezes no Novo Testamento, quase 600 vezes. Todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela destaca alguma coisa feita na prática. Ou seja, quem faz parte dessa nova família? Aquele que pratica a vontade de Deus. Existe a família natural e existe a família da fé. E a família da fé pertence não àqueles que apenas têm laços de sangue. É por isso que a gente sempre às vezes repete isso aqui e enfatiza isso aqui. Não adianta você fazer parte de uma igreja, não adianta você fazer parte de um hall de membros, não adianta você fazer parte de uma família tradicional da igreja, fundadora da igreja, não adianta você ser filho de oficial da igreja, se você não tiver fé em Jesus e não fazer a vontade de Deus, como Jesus aqui disse. Na prática, os laços que definem a família da fé são os laços daqueles que fazem a vontade de Deus. É isso que nos entrelaça, é isso que nos une. Nós temos aqui irmãos de outras denominações, e chegaram aqui, são nossos irmãos em Jesus, são nossa família, porque obedecem o Senhor e fazem a vontade de Deus e cumprem a vontade de Deus. Agora, quando Jesus disse aqueles que fazem a vontade de Deus, a ideia do texto original é aqueles que procuram agradar o coração do Senhor. Família da fé é aqueles que mostram na prática que são de Jesus. E família da fé são aqueles que buscam viver nesse mundo agradando o coração de Deus. A palavra vontade no texto original é a palavra que fala do desejo que Deus tem. Deus tem um desejo no seu coração, e o desejo do coração de Deus é que Ele seja glorificado pelo seu povo, é que Ele seja honrado pela igreja. E a família da fé então são aqueles que buscam, olhando para o coração de Deus, dizendo: Senhor, eu quero satisfazer o seu coração na minha vida diária. Eu quero agradar o desejo do seu coração na minha vida prática. Eu quero alegrar o seu coração com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com as minhas palavras, com as minhas posturas, com os meus atos, com os meus pensamentos. Eu quero agradar o seu coração com a minha vida. Quando Jesus diz, vamos ler juntos, verso 35, bem alto. Eu queria que saísse aqui na nossa gravação, todos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Abre comigo, capítulo 10 de Marcos, verso 28. Irmãos, esse final de semana eu tive uma alegria fora do comum. Marcos capítulo 10, verso 28, por favor. E nós vamos caminhando para o final da nossa mensagem. Marcos capítulo 10, verso 28. Eu encontrei minha avó tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos que não havia, matriarca da família por parte de mãe, a única avó viva que eu tenho, uma mulher linda, de 85 anos, linda mesmo, literal, de 85 anos, anda de garupa de moto até hoje para ir para a igreja, e crente, foi a primeira crente da família, se converteu, entregou a vida dela para Jesus. Depois veio mais e mais pessoas da família. Eu sou da família por parte de mãe e por parte de pai, o primeiro pastor de muitos que virão em nome de Jesus, da minha família. Mas tudo começou com a minha avó, lá, entregando a vida dela para Jesus, se tornou assembleiana, daquela assembleiana assim, assembleiana mesmo, mas uma mulher crente, uma mulher que a gente conversa, que a gente vê, sabe, a vida tocada pelo Senhor.
E nós começamos a conversar e começamos a lembrar daqueles tempos de missão. Foi onde, o tempo que eu conheci minha esposa, e depois nós começamos a namorar, viemos a casar. E começamos a contar de tudo aquilo que o Senhor fez. E eu comecei a relembrar que no início, quando eu me converti, meus pais não foram contra. Apesar de ter sido uma família católica, quando eu converti, meus pais não foram contra. Mas quando eu falei o seguinte: a minha prioridade agora é o reino de Deus, eu estou abandonando a minha profissão, porque eu trabalhava ali no Cicobi de Lajinhas, estou abandonando a minha profissão para ser missionário voluntário aqui numa base em Contagem. Aí eu senti o que é a obediência à família e a obediência a Deus. Minha avó lembrou disso. Minhas tias lembraram disso, dessa época que nós não tínhamos 50 centavos para comprar um biscoito, que naquela época era chamado biscoito Kelly, nem sei se existe hoje, e o Suco Vilma existe, o Elcio até representando o Suco Vilma. Mas nossa alegria é comprar um pacote de biscoito Kelly, que parecia uma ração, mas eu não gostava de jeito, parecia uma ração, o negócio farelava, seco na boca. E Suco Vilma fazia uma jarrinha, distribuía entre os colegas, e nós comíamos então aquele pacote de biscoito. Minha mãe lembrou que quando nós chegamos na missão, nós colocávamos no nosso quarto as nossas roupas em caixotes de tomate. Ali ficavam nossas roupas, tanto eu quanto a minha esposa. E dessa época nós lembramos com muita saudade, mas também reconhecendo tanto que foi duro para nós. Minha tia faz uma pergunta: eu tinha muito medo, Juliano, deles enviarem você, olha que interessante, deles enviarem você para aqueles países que matam missionários. Eu falei assim: não só matam missionários, mas matam cristãos, todos aqueles que professam Jesus são mortos. Aí virei para minha tia e falei o seguinte: a base não envia ninguém, é nós que vamos. Se o Senhor tivesse nos enviado, se o Senhor tivesse falado conosco, se o Senhor tivesse dito vão, nós tínhamos ido. E lá, se nós tivéssemos morrido pela nossa fé, nós teríamos entrado no céu com toda a gratidão, porque nós não somos dignos disso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Todo o contexto vai falar de uma verdade só: Jesus é a prioridade da nossa vida. E igreja só é família do Senhor quando na prática, lembra, aquele que fizer a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida, aí sim se tornam parte da família da fé. Enquanto isso, são apenas membros da igreja. E não adianta você vir aqui louvar a Deus, não adianta aqui você ter todo o costume de crente evangélico, se na prática, quando você sai por essas portas, a prioridade da sua vida não é a vontade de Deus. Não adianta, você não está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Todos nós temos que chegar para Deus e dizer o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer do meu namoro? O que o Senhor quer do meu casamento? O que o Senhor quer do meu noivado? O que o Senhor quer do meu trabalho? O que o Senhor quer da minha empresa? Todos nós, porque é isso que nos define como parte dessa família de fé. Aqueles que na prática fazem aquilo que o coração de Deus deseja. Essa tem que ser a nossa fome, nossa sede. Essa tem que ser nosso maior anseio. É agradar o coração de Deus. Lá em Samaria, Jesus estava sem comer de novo. Os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, come, mestre, come. E Jesus disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida. Essa deve ser o nosso maior anseio. Jesus, ele deu para nós esse exemplo, e ele ora, agora ele clama a igreja, ele conclama a igreja para que ande nos seus passos, siga as suas pegadas, porque isso nos faz família de Deus, isso nos faz povo de Jesus sobre a face da terra. Olha o texto de Marcos, é um texto que sustentava a gente, Marcos capítulo 10, verso 28, é um texto que sustentava a gente, e sustenta até hoje. Nós não temos casa. Nós temos uma casa pastoral muito bem servida, que a igreja nos abençoou. Nós não temos a oportunidade, só quando o Senhor nos der essa oportunidade, talvez de ter um barraquinho para nós, quando nós aposentarmos, se o Senhor não tiver voltado, a gente poder curtir os nossos netos, mas nós não temos casa.
Quantas lutas nós passamos. A gente fica aqui brincando com a minha sogra, mas hoje eu estava lá saindo do banheiro brincando com a minha esposa. Os dias que o Tião e a Vanessa estão aqui são verdadeiros paraísos na terra, porque nos ajudam tanto, nos abençoam tanto. A gente consegue descansar um pouco e consegue ter uma alegria de ver a nossa filha brincando aí na cacunda do meu sogro, do avô dela, e curtindo o seu avô. Mas nós não temos isso. Nós estamos aqui com a nossa vida para servir a igreja. A prioridade do reino de Deus está acima da nossa prioridade. Você não sabe quantas lágrimas nós já choramos por causa disso, quantas lágrimas nós já derramamos exatamente por causa disso. Mas essa palavra está aqui, é a palavra que nos conforta, é a palavra que vai confortar você, que está em nome de Jesus colocando as prioridades de Deus no lugar das suas prioridades, sonhando em agradar o coração de Deus, fazendo o seguinte, falando assim: Senhor, eu quero pagar com o preço que for para viver a sua vontade, para fazer o seu querer, porque eu quero ser reconhecido assim como Jesus era reconhecido, como alguém que priorizava a vontade de Deus. Nós nunca atingiremos o nível de Jesus, mas Jesus chama para caminhar nas suas pegadas. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Vocês não têm noção do que esse verso significa? Só aquele que deixou tudo, deixou família, deixou pais, deixou mãe, enfrentou a ira da família quando entregou a vida para Jesus. Nossos parentes, quando estavam ouvindo, não vou mencionar, porque pode ser que alguém ouve essa mensagem da minha família que estava lá, mas nós começamos, estava minha avó crente, minha sogra, não sei, mas acho que é crente. Eu sempre tenho que dar uma cutucada. Minha sogra, minha avó, eu, minha esposa, minha tia, minha mãe, todo mundo crente. E começamos a falar do Senhor. E quando nós percebemos, novamente, começou a sair gente perto de nós. E nós enfrentamos a rejeição da família, enfrentamos o olhar, enfrentamos os preconceitos. Quando eu disse que estava, às vezes até passando necessidades em tempo de missão, eu lembro, a minha esposa conta um negócio que me corta o coração. Eles foram para uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, Luz, e ela ficou numa casa onde tinha, numa garagem, 2 carros importados e 2 carros nacionais. Você tem noção da família que recebeu a minha esposa e a equipe de prático dela. E ela foi então na cozinha, sentia um desejo de comer alguma coisa diferente, e viu